Então a gente vai começar aqui pela aba de comportamentos, né, por toda a trilha de comportamentos dentro da plataforma. E eu já construí um botzinho bem simples só para a gente ter aqui um mínimo de navegação possível para estar vendo esses comportamentos. Quando eu falo mínimo possível, eu simplesmente tenho aqui um início de jornada que tem uma saudação, pergunto o nome, logo depois eu faço uma transferência para o atendimento humano, vou usar aqui a nossa nova conta do Omni para estar demonstrando isso daqui. E depois só uma pequena pesquisinha aqui onde eu pergunto uma nota e dou um obrigado aqui pela participação. A gente sabe que tem uma pesquisa dentro do Omni, mas aqui é só para me manter um caminho depois do atendimento humano, né? A gente sempre entende aqui que quando deriva do bot para o atendimento humano, já é a última tratativa da jornada de uma plataforma de atendimento, mas é só para deixar claro que o atendimento humano não é um bloco finalizador, eu consigo ter uma jornada pós o atendimento aqui, tá? Então, primeiramente, onde é que fica a aba de comportamentos e o que que a gente tem nela? Aqui dentro do bot, né, assim como vocês entram aqui no card do bot, tem todas essas abas aqui e o foco de hoje vai ser nessa aba de comportamentos. Alguns comportamentos aqui eles são bem relativos ao atendimento humano, né? Que tratam dos dias de folga e do horário de atendimento. Realmente não faz sentido um bot ser limitado a determinados horários. E os outros dois são de geração da sessão mesmo, de gerenciamento da sessão. Então eu vou começar aqui pela rota de fuga, uma breve explicação de como é que a gente cadastra e para que que ela serve. A rota de fuga ela vai ter dois gatilhos bem específicos. Ou um gatilho de tempo, onde em determinado momento do bot ele vai poder ter uma ação, e essa ação ela é bem padronizada na nossa plataforma, ou ela vai ser uma mensagem ou um bloco. Leve em consideração que mensagem aqui ela não é finalizadora, ela é simplesmente um lembrete ou uma ativação de uma mensagem para o teu cliente saber que o bot ainda está ali. Normalmente o que que a gente fala? Olá, você ainda está aí, e depois de mais algum tempo, por exemplo, eu vou botar aqui, para a gente iniciar aqui rapidinho, eu vou botar 10 segundos aqui, e aqui, depois de 20 segundos, finalizado por ociosidade. Salvei. Toda configuração que tenha manipulação do fluxo, não só nessa tela, mas elas são passíveis de publicação. Então, essa alteração aqui que eu fiz, ela pode ser testada aqui diretamente no bot. Por exemplo, se eu boto. Deixa eu até modificar o meu bloco aqui. Deixa eu só botar mais um step, porque a minha. Qual sua idade? Porque como o bot ele é ativo, a rota de fuga ela acaba sendo iniciada só a partir da primeira mensagem do cliente. Isso porque a gente tem a primeira mensagem do cliente depois da saudação, e essa saudação aqui já tinha sido dada. Se eu deixasse do jeito que estava, ele não ia ligar a rota de fuga. Ele iria ligar só a partir da minha primeira mensagem. E as rotas de fuga não funcionam dentro do atendimento humano. Esse é um conceito bem legal também, porque a partir do momento que eu transferi a sessão para dentro do atendimento humano, a boteria ela não interfere nessa sessão. Eu não consigo dar uma mensagem nela, eu não consigo fazer uma ativação de rota de fuga, nem nada que pudesse atrapalhar o atendimento que já está sendo encaminhado para um humano. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento que a rota de fuga não vai pegar lá. Então, nesse caso aqui, eu vou começar um teste. Eu vou dizer aqui que o meu nome é Guilherme. E aqui eu faço a ativação da primeira rota de fuga. Espera-se aqui, né? Se eu não publiquei aqui, em 10 segundos eu vou ter o primeiro indício da primeira rota de fuga. Oi, você ainda está aí? Eu poderia mandar uma mensagem aqui e eu continuaria o fluxo. Mas aqui nesse caso, eu estou escolhendo mandar outra mensagem. Olha, estou finalizando por inatividade, mas levando em consideração que isso daqui não é uma finalização, é só uma mensagem. Mas eu também poderia fazer a outra ação possível, que é realmente encaminhar para um bloco. Encaminhando para um bloco, eu simplesmente posso digitar para onde que eu quero que esse atendimento vá. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que eu não botei o nome no último bloco. Vou sair aqui sem salvar. Ó, vou botar um nome de fim aqui. Botando o nome de fim, eu já vou poder procurar esse bloco aqui.
Outra recomendação legal, a gente sempre recomenda que todos os blocos, os chave, pelo menos, tenham um nome. Vai ser muito mais fácil de você estar procurando esses blocos quando tiver esse tipo de configuração ou qualquer configuração de dentro da plataforma. Por isso a importância de botar nomes nesses blocos aqui que a gente seleciona, tá? E aqui o fim. Então, se eu fizer esse teste novamente, ele vai botar aqui, eu vou botar meu nome e dentro de 20 segundos ele vai para dentro daquele bloquinho que me finaliza. Essa é a primeira parte da rota de fuga. Ela vai servir para ter retornos de acordo com algum tempo de ociosidade. E o outro gatilho que eu vou ter, que é muito interessante, é o gatilho de texto. Só vou finalizar aqui para vocês verem que nesse momento eu já finalizei a minha sessão e ele foi para o último bloquinho. O outro gatilho interessante da gente estar vendo aqui é o gatilho de texto. No gatilho de texto, é a mesma coisa quando a gente está acostumado com a URA. Ah, digite 9 a qualquer momento para ser atendido, ou digite 0 a qualquer momento para encerrar, alguma coisa assim. É o mesmo conceito aqui. A gente pode botar aqui algumas palavrinhas, cancelar, sair ou finalizar, algumas palavras-chave, né? Essas palavras, cada vez que vocês digitam, tem que apertar Enter para ela ficar cadastrada aqui. E assim que o bot identificar uma dessas palavras dentro de qualquer momento do fluxo, ele vai obedecer à ação que vocês utilizarem aqui. Nesse momento eu vou botar aqui que a ação vai ser um desvio de bloco e eu vou botar também para o bloco finalizador. Nesse momento, se eu reiniciar a sessão aqui e a qualquer momento eu digitar sair, por exemplo, ele vai fazer essa minha ação. Poderia ser atendimento ou alguma coisa assim, ou uma opção numérica. É interessante, pode ser que dê algum conflito com o menu, né? Esse carinha aqui, ele tem a prioridade sobre as outras opções. Então a gente recomenda sempre palavras simples para estar obedecendo e fazendo a ação que vocês quiserem. De novo, esse cara não participa dentro do atendimento humano. Assim que vocês estiverem no atendimento humano, se eu digitar sair, por exemplo, ele não vai obedecer isso aqui. Ele vai pegar a palavra sair e vai entregar para a plataforma de atendimento humano. Dúvidas aqui nas rotas de fuga? Maravilha. Vou deixar o tempo de sessão para daqui a pouquinho e vou falar um pouquinho agora desses carinhas aqui. As outras duas configurações que a gente tem são específicas para expediente da operação de atendimento. Como é que funciona? Dentro do bloco de atendimento humano, vocês vão ver que a gente tem alguns toggles, né, de ativação de funcionalidade. Eu vou estar falando para vocês agora desse carinha aqui, ó, onde eu posso checar tanto o dia quanto o horário de atendimento. Essa checagem de dia e de horário de atendimento, quando ativada, ela vai olhar para as configurações daquelas duas telinhas. Essas configurações são: primeiro, eu vou botar quais são os dias de folga da minha operação. Esses dias de folgas podem ser os feriados que a gente tem nacional, feriado estadual e municipal. Vocês podem cadastrar férias aqui dentro, ou no caso, como teve agora na Copa do Mundo, intervalos específicos de atendimento fora de horário de expediente por conta de algum evento esportivo ou qualquer coisa que seja uma reunião que vai ter, onde vai parar todo mundo. Esse tipo de esse tipo de folga, esse tipo de fora de atendimento pode ser cadastrado aqui no conceito de intervalo de tempo, tá? Então eu vou dizer aqui que eu tenho um recesso. Esse recesso vai durar do dia 14 até o dia 16. Vou botar 16 à meia-noite, que seria o dia 15 até a meia-noite. Então, dentro desse período, a minha operação não está trabalhando por conta de um recesso, poderia ser um feriado. Daí, depois que eu cadastro esse carinha aqui, eu vou ter a minha ação em decorrência desse evento. Por exemplo, pode ser uma mensagem automática, agora essa mensagem vai finalizar o atendimento de vocês, ou novamente um direcionador para um dia específico. Então, registrando esse carinha lá, bateu em um dia que tem feriado, tem recesso, tem algum evento cadastrado aqui, ele vai desviar o fluxo de vocês e vai para o fim do atendimento. Vou salvar esse carinha aqui, vou ligar a minha opção aqui e vou fazer um testezinho. Até vou botar o comportamento para abranger o dia de hoje. Vou editar aqui, meu recesso começa dia
9. Salvei. Já podemos testar aqui. Meu nome é Guilherme, eu tenho 28 anos. Obrigado por participar, porque eu já sei que estou fora de recesso, né? Eu estou fora por recesso e agora eu fui diretamente para lá. Vou tirar o recesso aqui, vou botar uma data que não pegue o dia de hoje, o dia 14, que nem a gente já tinha cadastrado. Salvei. Muito importante que essa tela precisa de salvamento. Botei a minha idade, meu nome e agora eu consigo ser transferido para o atendimento humano. Ele vai checar se eu tenho, se eu estou em horário de atendimento, vai fazer a transferência e agora vai cair aqui na minha tela de atendimento humano. Dúvidas com relação aos dias de folga por enquanto? Tem mais um plus aqui nessa tela. A gente sabe que é possível cadastrar os feriados, as folgas customizadas, né? Mas a gente tem também uma integração com uma API de feriados nacionais. Como é que funciona isso? A gente pode fazer a importação desses feriados simplesmente clicando nesse botãozinho aqui. Eu vou pegar todos os feriados nacionais do Brasil. Isso daqui não pega os feriados estaduais ou municipais. Mas esses feriados nacionais, eles são importados não dependendo do ano. Vocês vão ver aqui que vou ter só o dia e o mês desse feriado. Claro que vai sempre da meia-noite até meia-noite. Se vocês quiserem estender, por exemplo, a minha operação no Natal, ela estica até o Réveillon. Vocês podem customizar esses feriados do jeito que vocês quiserem. Se fizer, por exemplo, essa manobra aqui de customizar o Natal, vocês vão ver que ele vai ficar uma folga customizada. O que isso daqui vai dizer para mim? Que esse Natal que é customizado dessa empresa vai até o feriado, eu não vou influenciar em nada depois. Já os feriados nacionais, eles acontecem anualmente e eles são atualizados assim que vocês clicam nesse botãozinho aqui, ó. Por que que é importante clicar nesse botão? Esse botãozinho faz com que no final do ano seja recalculado os dias de feriado. A gente tem alguns feriados que são volantes, né? Às vezes cai numa terça-feira, outro numa quinta, porque mudam. Aliás, às vezes cai no dia 21, outro dia, outro ano cai no 23, de acordo com principalmente Páscoa, Natal ali. Natal não, Carnaval, que tem aquele vínculo com o solstício e tudo mais. Então esse cálculo já vem preparado nessa API. Então é só clicar nesse carinha aqui, bota o salvar, leve em consideração que essa ação vai ser executada para todos os feriados, então no intervalo de algum feriado, se quiser fazer uma ação mais direcionada, botar uma foto de um coelhinho, botar uma foto do Papai Noel, fazer esse direcionador, é interessante ficar de olho nesse carinha aqui entre as datas, porque essa ação vale para todos os feriados cadastrados. Então com isso a gente pega aqui os feriados nacionais, as atualizações e também a customização, que pode ser utilizada aqui nessa tela. Daí é só checar lá no bloco do atendimento humano, nesse carinha aqui, que aquela ação de dias de folga vai acontecer. Dúvidas aqui com os dias de folga? Maravilha. Vamos voltar agora para o atendimento, horário de atendimento. O horário de atendimento vai funcionar basicamente na mesma forma dos dias de folga, só porque aqui vocês vão botar a jornada de expediente de vocês. Lá eu diria, lá eu estou dizendo os dias que eu estou fora do horário de expediente, né? Os dias e o período. Desculpa. E aqui eu boto o horário da minha operação. Por exemplo, eu posso dizer que a minha operação começa às 8 horas, vai até o meio-dia, e eu tenho um segundo período que vai das 13 até as 18 horas. Se eu tivesse um terceiro período ou um próximo dia de semana, no sábado a gente atende só das 9 ao meio-dia. Eu posso cadastrar aqui vários períodos diferenciados
para estar fazendo essa gestão desse atendimento. De novo, os dias e os horários eles caminham junto no mesmo toggle, então as ações deles é que vão ser diferentes. As ações de dias de folga é naquela parte daquela página onde normalmente as empresas colocam algum indício de festividade, alguma tratativa diferenciada, e aqui é a ação do dia a dia, a rotineira mesmo, que normalmente é, olha, desculpe, estamos fora do horário de atendimento, entre em contato quando a gente estiver online ou alguma coisa assim. Normalmente se diz aqui qual é o horário de atendimento para os clientes estarem vendo. Não está em horário de atendimento. Então, salvando aqui, novamente, esse item é passível de publicação. Para ficar online, para ficar publicado em produção, necessita fazer essa publicação aqui. Mas qualquer teste que vocês queiram fazer, é possível fazer nesse carinha aqui sem problemas. O comportamento dele vai ser o mesmo. Estando em horário de expediente, ele vai transferir para o atendimento humano. Não estando em horário de atendimento, é acatada essa ação aqui. Por hierarquia de prioridades, primeiro eu vejo os dias de folga, depois o horário de atendimento. A última checagem que o bot vai fazer para saber se ele consegue transferir ou não, vai ser a checagem de agentes online. Como é que funciona esse carinha aqui? Para todas as plataformas de atendimento humano, deixa eu finalizar esse carinha aqui. Eu tenho a checagem se eu tenho pessoas logadas em fila. Por que que eu tenho isso? Pode cair a energia da tua operação em algum período, pode ser que eu tenha cadastrado o horário de atendimento, mas as pessoas chegaram atrasadas ou até mesmo saíram por algum motivo de reunião, que saiu todo mundo da sala e foi para um lugar, então todo mundo deslogou. Nesse momento eu estou em dias que eu tenho atendimento, eu estou dentro do horário, mas eu não tenho ninguém logado. Então, para o cliente não ficar esperando que ele vai ser atendido e às vezes ele não é atendido nem no mesmo dia, a gente tem essa contingência aqui que eu consigo transferir esse atendimento para um outro bloco. Não estou online. E aqui eu vou finalizar. Eu vou dar um nomezinho para esse cara e eu vou registrar aqui como minha contingência o bloco offline. Aqui no meu atendimento, eu estou online nesse momento, mas eu vou remover essa minha situação aqui. Eu vou botar que eu estou em café. Eu já não estou online nesse momento. Então, se eu testar esse carinha, deixa eu ver, eu estou checado. Checagem de agente online, maravilha. Eu vou testar aqui. Meu nome é Guilherme, tenho 23 anos. Chequei se eu estou em horário de atendimento, estou. Chequei se eu estou em dias de expediente, eu estou, mas eu não tenho ninguém online para ser atendido. Então, a ferramenta acabou de me dizer que não tem nenhum operador online. Se eu me coloco aqui como disponível para atendimento, vou reiniciar minha sessão. Vou dizer o meu nome, a minha idade e agora novamente eu estou apto a ser transferido. Mais um comportamento legal, a gente incluiu aqui a frase de pré-transferência nesse bloco. Por que que nem a frase de pré-transferência? Antes, a gente sempre recomendava, olha, é interessante botar uma frase para o teu cliente saber que ele vai ser transferido, que ele vai ser atendido. O bot, é interessante que o bot diga isso, porque até o operador receber esse cara na fila, até ele pegar esse atendimento e fazer a primeira mensagem, a gente tem um tempo ali que pode ser meio incômodo para o cliente. Então a gente sempre indicava, manda uma mensagem que ele está sendo transferido para ele aguardar um pouquinho. Qual era o problema dessa abordagem com as validações? Eu normalmente tinha um bloco antes do atendimento humano, que eu dizia que ele vai ser atendido, e depois eu acabava sendo barrado por esses comportamentos de validação. Agora não. A ferramenta ela vai ver se ela está em dia de atendimento, em dia de expediente, ela vai checar se o horário de atendimento está dentro do período de expediente das pessoas, ela vai checar se tem agente online, né? Claro, se vocês taguearem isso daqui como ativos, e só depois disso ela vai dizer, olha, eu estou te transferindo, porque se tivesse barrado em qualquer outro ponto desse, daí a contingência seria abordada. A pessoa não receberia essa frase que está aqui de pré-transferência. Isso daqui é bem importante porque é bem voltado a essa validação. E, novamente, eu estou aqui no atendimento humano, eu consigo fazer
o atendimento normalmente como a gente já está acostumado. O operador manda mensagem, o bot recebe e vida que segue. Já vou finalizar aqui. O último togglezinho que a gente tem aqui, tem uma mãozinha levantada, Fernando. Fala, Guilherme, beleza? Tá me ouvindo? Opa, alto e claro. Beleza. Um grande problema que eu havia encontrado aí nessa parte de checar se há atendentes online era se a fila estivesse cheia, esse usuário ele é desconectado, né? Então, assim, eu tenho um atendente, eu deixei 10 chats abertos ali para o atendente. Ele está atendendo 10 e entrou um 11º. O Uhum. sistema ele identifica que esse agente está ocupado e o usuário ele é desconectado da ferramenta, ele é desconectado do live chat. Tu diz que Esse o problema ainda cliente existe? recebe, tu diz que o cliente Isso, recebe que não existem operadores disponíveis. exatamente. O cliente, ele, por exemplo, ele entra na fila de atendimento humano e aí, Uhum. beleza, ele acha que ele está lá. Ah, Se ele digitar um oi, ele volta para o começo do bot tudo novamente. Ele é desconectado da fila, digamos assim. Aham. Eu Isso não tenho. quando Desculpa. o atendente estiver com a quantidade de chats lá em atendimento já, né? Por exemplo, 10 chats atribuídos, ele está atendendo 10, esse Uhum. 11º ele é desconectado, tá? Seria esse Entendi. ponto aí que Eu de não tenho problema esse na conhecimento se bateria. a ferramenta, se a ferramenta faz isso, tá? Mas essa abordagem de checagem de atendimento, ela não é só para o Omni, que é o que eu estou fazendo aqui. Ela serve para todas as outras ferramentas. E quem diz para mim que a fila está disponível ou não é a ferramenta de atendimento online. Na minha cabeça, o padrão é, mesmo com a fila cheia, eu tenho operadores logados, então é passível de mandar para lá. Exatamente. Eu acho Deveria que esse é continuar o na fila, padrão. exatamente. Exato, Mas para mim não é esse o é que o padrão. acontece, tá? Vou pedir para o André iniciar um circuito aqui interno para a gente dar uma olhadinha, mas se esse comportamento não tiver assim, ou no mínimo não for configurável, pode ser que a gente tenha aí um problema de conceito mesmo, porque na minha cabeça, de novo, é para o Omni me Certo. dizer, ou assim como todas as outras plataformas, é para me dizer, olha, eu estou com operação, eu estou com agentes logados, e por mais que eu esteja engargalado, por mais que eu tenha mais demandas do que a mão de obra aqui para estar trabalhando com esses atendimentos, eu estou disponível, eu vou atender. Só vai demorar um pouco mais, mas daí o tempo de espera é que vai ser afetado com isso. Vou pedir para o André anotar esse item para a gente dar uma olhadinha ali com o pessoal do atendimento humano. Tu usa o Omni, desculpa. Beleza. Uso É o sim. Na Omni que tu verdade, usa? eu sou Usa. administrador aqui no grupo do Souza Lima, Aham, né? Utilizo o Omni e entendi. utilizo a boteria. Eu cuido aí da Maravilha. Sol aqui. Não, vou atrás desse circuito aqui, eu vou pedir para o André depois fazer uma callzinha interna aqui e a gente responde para ti ali depois. Valeu. Fechado? Maravilha. Só para a gente finalizar as configurações de atendimento humano, o último item aqui é a exibição do nome do agente. Isso daqui é configurável também. Se vocês não quiserem exibir quem está atendendo o cliente, é possível de botar aqui, mas é um indicativo aqui de qual foi o operador que pegou esse atendimento. Quando a gente tem transferências internas, por exemplo, um operador passa para o outro, é possível de estar sendo atualizado esse nome. Então, ele está relativo a cada mensagem que for entregue do operador para o cliente de vocês. Eu já estou online aqui, já vai cair meu atendimento aqui. Assim que eu mandar uma mensagem, Guilherme aqui, essa mensagem já vai identificada. Olha, o teu operador, e eu ainda botei meu nome aqui, desculpa. Aqui um operador. Maravilha. Daí agora o nome do operador que está cadastrado com o meu nome vai ficar identificado aqui. Se eu fizesse uma transferência, olha, a operadora Jéssica agora está falando contigo. É uma identificação legal aqui para caso um cliente crie um vínculo com algum operador em especial, ele já conseguiria pedir até para fila, né? Porque o direcionador do bloco é para uma fila específica e não para um operador. Não querendo cair aqui na funcionalidade de carteirização, que daí é a distribuição em si, mas daí é da ferramenta do Omni. O que a gente faz aqui é só uma identificação do operador para humanizar um pouco mais essa interação, tá?
Maravilha, com isso a gente finaliza aqui, né? A gente já explicou um pouquinho sobre o comportamento de checkpoint, né? Que ele vai funcionar aqui como um dos escapes possíveis de qualquer plataforma que tenha uma validação ou alguma contingência de acordo com o comportamento, mas todos os blocos da plataforma receberam esse checkzinho aqui, ó, que ele vai identificar o último checkpoint. É um pontinho que ele salva na sessão dizendo, ó, passei por aqui, passei por aqui. E quando tu diz que, o retorno desse cara, a contingência desse cara é voltar para o último checkpoint, ele diz que passei aqui, não vi nenhum atendimento online, ou aconteceu alguma coisa com a plataforma de atendimento, eu tenho que escapar para algum lugar, eu tenho que dar o desvio para algum bloco. Daí, nesse caso, eu botei para esse bloquinho aqui, mas eu poderia ter utilizado o checkpoint eh, que voltaria para um determinado ponto do fluxo. É só só para completar aqui a nossa rodada de entendimento desses dois itens. Então, com isso, a gente finaliza a parte de comportamento junto com o atendimento humano. Mais alguma dúvida aqui? Eu acho que o Fernando só ficou com a mãozinha pro ar, né? Belezura. Vamos falar um pouquinho agora da duração da sessão. Esse cara aqui pega bastante até com o atendimento humano. A duração da sessão, ela por default na plataforma é de 24 horas. O que que significa isso? Significa que quando eu inicio uma jornada dentro de um bot, eu tenho 24 horas para finalizar ela, de novo, dentro da boteria. Por que que eu digo dentro da boteria? De acordo com alguns canais que a gente é integrado, principalmente os canais que são relativos à meta, que são esses três carinhas aqui, ó, eu tenho que obedecer o tempo de sessão válido desse canal. Mas eu ainda consigo manter a sessão da boteria em aberto. O que eu não vou conseguir fazer a partir de 24 horas que a gente herdou o mesmo default deles, o que eu não consigo fazer a partir da 24ª hora nesses canais é fazer um envio ativo para esse cliente. O que que significa? Se eu já transferi a sessão para um atendimento humano, ou se eu tenho uma rota de fuga até cadastrada para mais de 24 horas, essa rota de fuga ou essa mensagem do operador para o cliente, ela não vai se cumprir porque o canal não permite que eu mande mensagem 24 horas depois de uma mensagem de um cliente. Isso daqui é uma limitação do canal. O que que acontece? Eu vou deixar a minha sessão aberta, vamos dizer que a duração da sessão eu quero que seja de 48 horas. A sessão da bateria ela realmente vai ficar em aberto. Se o cliente de vocês tiver engalhado nesse bloquinho aqui, ó, que é no bloquinho de solicitação de nome, só um minutinho. Ó, se ele tiver engalhado nesse bloquinho aqui e depois de 25 horas ele me responde o nome, ele ainda vai para esse bloco aqui. Se eu deixar no default de 24 horas, eu perguntei o nome, depois de 25, 27 horas ele me responde o nome, daí a sessão já vai estar sido finalizada e eu inicio uma nova. Mas eu tenho essa possibilidade de esticar minha sessão. O que não vai acontecer é o envio ativo por uma limitação do canal, mas esse tempo de sessão, ele é o da plataforma, é o tempo de sessão da boteria. Tanto que, se o atendimento já tiver sido transferido para o atendimento humano, o operador não falar nada e o cliente de vocês falar depois de 48 horas, que é o limite que eu acabei de botar, vamos dizer que ele deu um oi na 47ª hora, essa sessão vai ter continuidade, porque o cliente me abriu a janela de poder continuar essa conversa. Então, a partir dessa mensagem do cliente, conta-se novamente 48 horas para o tempo de sessão da plataforma e 24 horas para o tempo de sessão do canal. Esse conceito é bem complexo, mas leve em consideração que é tudo relativo à mensagem do cliente, a última mensagem do cliente, tá? E aqui eu posso esticar esse tempo de sessão para estar abrangendo mais tempo aqui para deixar em aberto. Dúvidas nesse ponto? Nenhuma? Maravilha.
Gente, com isso a gente pega todos os itens do comportamento da plataforma. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, principalmente ali com os tempos de sessão, rota de fuga, dias de folga, é só me mandar aqui que a gente faz uma segunda rodada disso. Então, só para a gente delimitar aqui o treinamento, esse foi a parte do comportamento. Já podemos falar do release, tudo bem? Bola para frente. Primeiramente, essa daqui é a nossa página de disponibilidade da ferramenta, é o nosso portal de acompanhamento de status. Ele serve tanto para fazer as identificações de possíveis intermitências ou algum evento que esteja acontecendo ou na nossa plataforma ou em algum dos nossos fornecedores, mas também ele serve para falar das manutenções programadas, que é esse carinho onde eu estou nesse momento. Recomendo a todo mundo se sobrescrever aqui. Vai receber um e-mail assim que seja cadastrado um desses dois eventos. Mas o importante aqui é que a gente está tratando do evento do Release 19. Esse Release 19 ele entrou em produção no domingo, agora dia 6 de agosto, e ele teve algumas funcionalidades bem interessantes. Vou começar aqui com ajuda no nome de intenção. Esse carinha, ele foi bem simples, vamos dizer assim, mas ele tem algumas boas práticas de inteligência que é legal vocês estarem atentos. Não só na parte de inteligência artificial, mas uma das iniciativas que a gente tem aqui na nossa plataforma foi em intenções. É começar botar esses pequenos tooltips na ferramenta. Vocês vão ver que cada vez mais a gente vai abranger aqui um pouquinho de ajuda, um pouquinho de boas práticas ou algumas dicas de algumas funcionalidades. Nesse caso aqui, eu estou falando sobre identificação das intenções, dos exemplos, alguma coisa falando aqui sobre camel case, que seria a letra maiúscula e minúscula, que às vezes pode dar algum problema ali na identificação. Então, são boas práticas que a ferramenta já pode estar negando o cadastro, né? A bateria acaba dizendo, não, eu não posso cadastrar essa intenção dessa forma. Mas aqui a gente já inicia, né? Dá uma proatividade aqui dos modelos e das boas práticas e é para ser cadastrado. Então, utilizem ali letras minúsculas, identificações simples, botem ou camel case aqui para facilitar, ou até o underline, evite usar sinais, interrogação, acentos e tudo mais, porque isso aqui vai fazer com que o desempenho da IA de vocês fique cada vez melhor. E para a plataforma em si, fiquem sempre atentos a esses botõezinhos de tooltips que sempre vai ter dicas boas aí para estar gerenciando o bot, a jornada de vocês. Continuando aqui, ó, eu sempre vou indicar aqui aonde que está determinado ponto nos releases. Continuando, a gente teve as novas instruções do WebChat V3. Esse WebChat V3, para quem não conhece ainda, ele está disponível aqui nos canais, né? A gente tem esse acesso direto do WebChat, ele está com uma carinha nova de publicação que a gente acabou fazendo, e ele também tem essa mesma abordagem da carinha nova aqui no widget. Vocês vão ver que os códigos, o snippet que a gente criou aqui, ele teve uma alteração. A gente ainda tem a versão legado aqui, a gente não vai deixar de dar suporte em nenhum momento para esses itens de legado, mas a gente já recomenda que o V3 seja utilizado nas plataformas. Ele vem com uma abordagem um pouquinho mais bonitinha, ele tem uma funcionalidade a mais que é mostrar a hora da interação para os clientes de vocês, e ele é mais simplificado, mais enxuto. Pode ver aqui que eu tenho um arquivo só de CDN, que a gente chama de importação. A gente colocou aqui mais exemplos de customização. Por mais que pareça complexo aqui, a única coisa que eu preciso inicialmente para funcionar é só esses dois carinhas, tudo isso daqui para baixo é só customização que vocês podem aplicar ou não, mas a instalação desse cara ficou bem mais simplificada. Só para a gente fazer um exemplinho aqui, eu tenho um HTML enxutinho aqui. É um arquivo vazio, como vocês podem ver. Eu só vou botar aqui esse carinha, eu não tenho nenhum desses dois arquivos aqui. Simplesmente colei o que ele pede aqui que seja inserido no cabeçalho. Vou colar o que ele pede que seja inserido no body.
assim que eu salvar esse cara, vocês vão ver que eu já tenho aqui o meu webchat de publicação. E essa daqui é a nova carinha do nosso webchat. Vocês vão ver que ele está bem bonitinho. Ele já tem aqui a parte de envio de transferência, ele vai funcionar. Eu acho que ele está com uma versão anterior do meu código aqui, ele está parado. Ah, não, ele estava sendo transferido. Então ele já vai cair aqui para transferência. Ele está com a versão anterior que não pedia a minha idade, por isso que tá. Eu não publiquei nada aqui do meu bot. Vocês vão ver que eu tenho todos os itens aqui de alteração sem publicar. Mas ele já transferiu e eu já estou sendo atendido aqui. Então, vou mandar uma mensagem aqui. Vocês vão ver que ele vai cair aqui no meu bot publicado. Então, já é a nova publicação do WebChat V3, ele contém todos os outros itens que tinha anteriormente, mais a exibição da hora da interação, que é bem interessante para a gente. Outro item que ficou também claro aqui foi as instruções de montagem da URL. A gente tem aqui o botão de clique na plataforma que ele leva realmente direto para essa URL aqui que já tem o bot cadastrado, mas se vocês quiserem customizar esse cara, é aqui, ó, eu posso estar customizando essa URL, mandando itens de parâmetros para fazer alteração, tanto na cor de fundo das mensagens, texto, o nome do bot e todas as configurações. A gente sabe que é mais fácil colocar essas informações aqui e a gente recomenda que seja utilizado realmente essas instruções de layout aqui, mas a gente já teve clientes que queriam utilizar o mesmo bot, a mesma jornada, o mesmo código em dois portais diferentes. E esses portais tinham designs diferenciados. Então, para fazer essa customização no meio da implantação, a gente viu a necessidade de fazer essa instrução aqui, tanto na URL quanto na parte de snippet. Vocês vão ver que tem bastante coisa aqui relacionada ao layout da página. Então, é essa parte aqui que a gente acaba customizando em tempo de sessão o webchat de vocês. Maravilha. Seguindo aqui, a gente teve algumas padronizações de integrações de bloco. O que acontece na plataforma? Vocês vão ver que as contingências que a gente tem em todos os blocos vai ser a mesma. Eu tenho deixa eu pegar um bloquinho aqui onde eu tenho, ó, a idade, por exemplo, eu estou pegando aqui qualquer texto, mas eu vou botar só para a gente ver aqui o comportamento, um número. Vocês vão ver que a contingência vai ser a mesma. Eu tenho uma quantidade de tentativas, eu tenho aqui a mensagem de validação e o escape desse cara sempre vai ser ou uma mensagem de finalização ou um desvio de fluxo para um bloco. O que acontecia quando eu tinha um bloco de integrador, um bloco de integração? Eu vou pegar um bloco de criação de ticket. Esse bloco aqui me obrigava a ligar nos dois itens que eles seriam os destinos desse bloco. Um deles era o caminho normal, o caminho feliz, né? Criei o bloco, deu tudo certo, criei o ticket, desculpa, deu tudo certo, o próximo item vai ser determinado bloquinho. E depois desse item aqui, eu tinha a obrigação de ligar o meu outro item para servir de escape. Agora a gente não tem mais essa necessidade. Vocês vão ver que esses blocos de integração, eles servem da mesma estratégia do que todos os outros blocos. Eu posso buscar aqui um bloco qualquer que esteja não necessariamente ligado a ele. Então, todos os blocos antes, eles permitiam, os blocos integradores, eles permitiam fazer duas ligações e, obrigatoriamente, o escape deveria ser cadastrado em um bloco que estivesse ligado a ele. Agora aqui, por padrão, por estratégia aqui de padronizar essa parte de contingência, a gente abordou a mesma estratégia das outras validações e tu pode buscar qualquer bloco que esteja nesse fluxo aqui. Isso aqui vai servir para todos os blocos que estejam listados aqui, da integração do Gira, do GLPI, Zendesk, Vtex, qualquer um que iniciou antes da gente adotar essa estratégia padronizada. Eles vão ter essas condições. E por último aqui, acho que é por último? Não, não é por último ainda. E uma ferramenta muito pedida aqui, uma funcionalidade muito pedida, foi a clonagem de bot. Como é que funciona essa clonagem de bot? Vamos dizer que eu tenho um bot aqui bem bonitão, publiquei ele, já está funcionando, mas eu quero fazer um teste, botar em uma segunda página, ou eu quero usar ele como um template para mim estar utilizando em outro local. O que a gente adicionou?
aqui, quando vocês clicarem nessas opções, eu tenho agora a opção de clonagem de bot. Quando o gerenciador deste setor, deste painel, autoriza que o seu bot seja clonado, e isso é muito importante, o início desse circuito ele tem que ser inicializado pelo dono do bot. Ele acaba criando um identificador que ele vai ficar aqui na identidade do bot. Se vocês verem aqui, não mudou nada, eu não clonei ainda, eu simplesmente autorizei que esse meu bot seja clonado. E ele vai me dar esse Clone ID. Esse Clone ID ele vai ser utilizado para criar quantos bots quiser, levando em consideração esse template aqui que eu acabei de criar. E não necessariamente na minha conta. Se vocês têm um parceiro, uma filial que quer uma cópia do bot que foi construído aqui, pode pegar esse códigozinho aqui, entregar para essa pessoa e assim que ela vier aqui na parte de criação de bloco de bot, vocês vão ver que além do bot vazio ou o bot de acordo com um dos modelos que a Code7 já mapeou ali como template, vocês podem utilizar um bot ID, um clone ID, para estar sendo criado esse bot. Aqui eu vou botar um nome clone treinamento, vou fazer o início e aqui a gente acaba deixando essa instrução de clonagem funcionando. Eu vou clonar aqui nesse mesmo setor aqui, deixa eu atualizar. Ele já clonou o bot, e ele já está funcional. Essa clonagem ele já vem com a inteligência artificial configurada, ele já vem com todos os itens cadastrados e também aqui o meu bloquinho bonitinho esperando para ser utilizado. Então, leve em consideração que essa funcionalidade sempre tem o aval do organizador, do administrador da organização, e ele pode ser utilizado em qualquer outra org que tenha essa necessidade. Nesse caso, esse bot aqui é o pai e vai ter o Clone ID. Muito importante, essa funcionalidade a gente deixou aqui um tempo de expiração de 24 horas. Então, esse ID ele acaba expirando depois das 24 horas, por uma questão de segurança, né? E caso vocês queiram que isso daqui não seja mais válido, é só excluir esse identificador que ele não possibilita mais a criação de outros bots. O bot que foi criado, ele continua existindo, né, mas eu não consigo mais fazer uma criação de um bot a partir de um ID que já esteja expirado. Com isso, a gente pega a funcionalidade de clone, tá, gente? Dúvidas até aqui? Maravilha, deixa eu reiniciar a minha sessão aqui, só para fazer um testezinho. E aqui, idade 23, vou para o atendimento humano. O último item, deixa eu finalizar esses dois caras aqui. O último item para a gente estar vendo das funcionalidades de release foi a identificação na plataforma das finalizações e possíveis ações que tiveram dentro do fluxo. Como é que funciona isso? Se vocês vierem aqui nos relatórios do bot, dentro do histórico de mensagem, um indicativo que vai começar a aparecer aqui é esses alertinhas de ações. O que isso daqui me diz? Ó, nessa sessão, quando chegou nesse tempo, eu transferi para a fila de atendimento humano. Já essa daqui, deixa eu pegar alguma outra que tenha algum encerramento. Ó, essa daqui, ela encerrou por finalização do fluxo. Eu cheguei no último bloquinho, olha, deu sessão encerrada. Se tivesse outro evento de rota de fuga, por exemplo, eu acho que eu não tive nenhum evento de rota de fuga. Deixa eu botar o meu nome aqui, não foi possível. Qual é a sua idade? Vou finalizar aqui. Queria botar uma rota de fuga, mas eu acho que eu não deixei cadastrada ela aqui. Só um segundinho. De 10 segundos. Maravilha. Já está publicado. Então eu vou dar o meu oi aqui. E vou esperar 10 segundos. A partir do 10º aqui, eu vou ter uma ativação de rota de fuga. Deixa eu voltar aqui. Os relatórios. Ó, esse daqui, ó.
Foi a rota de fuga que eu acabei de sofrer aqui. Então vocês vão ver que eu vou ter ativações de rota de fuga, transferências, encerramentos por inatividade, qualquer ação que tenha sido que aconteceu no bot, eu vou ter esse indicativo aqui. Então a gente está demonstrando cada vez mais tudo o que aconteceu na sessão que antes eu não tinha essa visibilidade. Não sei se foi transferido, se não foi transferido, se foi uma rota de fuga que finalizou esse cara, se deu um erro na chamada de API que encerrou e foi para determinado ponto. Então a gente está cadastrando aqui esses eventos cada vez mais para deixar claro o que aconteceu na sessão. Então é esse tipo de abordagem que a gente está tendo agora. Até ele mostra aqui tudo que aconteceu, qual foi o timing que gerou, qual foi o gatilho que foi finalizado. Vamos botar um gatilho aqui. Ah, sair. Sair. Maravilha. Deixa eu pegar aqui a atualização. Esse carinha aqui. Acho que ele não pegou a minha saída, ele acabou finalizando por inatividade. Mas eu vou ter aqui todos os gatilhos, todas as ações identificadas aqui. Então vai ser bem interessante para quem acompanha, faz a curadoria do bot de vocês. E fora todos esses indicativos, a gente fez uma melhora aqui na parte de bilhetagem automática, né? A gente está trabalhando na identificação automática de consumo para estar deixando cada vez mais claro ali para vocês a parte de faturamento e consumo das mensagens, né? Vocês vão ver que vai ter um portal aqui de acompanhamento disso em breve e a gente está cadastrando inicialmente só essa parte de acompanhamento de consumo entre todas as plataformas e alguns ajustes pequenos de layout, um pouco de melhora na experiência, algum campinho que ficava um pouquinho torto ou não estava centralizado. Isso daqui a gente sempre faz em todos os releases, foi o que a gente acabou cadastrando aqui como um dos bugs que foram resolvidos. Com isso a gente mata aqui o release 19. Se ficou alguma dúvida aí, eu fico à disposição, gente. Nada? Maravilha, então. Pri, Alex, Acho que é isso então, Gui. é isso aí. Acho que é isso aí? É isso aí, queria Beleza. agradecer Valeu, pessoal. mais uma vez o Gui. Tudo bom. Obrigado pela Gui, presença, gente. Espero que tenha sido brigadão. esclarecedor aí. Aquele abraço e até o Show. próximo.